Transtorno de personalidade borderline. Será que esse tema tem ligação direta ou indireta com a ferida da rejeição? Hoje é o dia 31 do desafio de 180 dias. Seja bem-vindo ao canal da Rafa Pereira. Se inscreve no canal, deixa seu joinha, comenta aqui o que você sabe sobre o assunto, se você acredita que tem familiaridade ou não, e compartilha com outras pessoas. Vamos levar consciências não só para nós, mas para os outros também. Conto com a sua ajuda. Bom, o transtorno de personalidade borderline, ele é uma questão que também conta com a gestão das emoções. A gente precisa, uma coisa que a gente não teve, pelo menos eu não tive na infância, não aprendi nem dentro de casa e nem na escola, mas agora como adulta eu tenho ido buscar sobre essas informações para eu lidar bem comigo mesmo e também ter consciência de como lidar com o outro e ser empático com o outro. Eu já convivi com pessoas por perto que têm esse transtorno. Esse transtorno de personalidade borderline, ele você só consegue descobrir se você realmente tem com um diagnóstico clínico. Então, se você acredita que tem ou que alguém próximo tem, você pode aconselhar essa pessoa a buscar terapia ou, no caso, um psiquiatra, porque é só o psiquiatra que pode diagnosticar. Eu não estou aqui para diagnosticar ninguém, eu estou aqui como uma psicoeducação, mesmo que eu não seja psicóloga nem terapeuta. Eu gosto muito desses temas de autodesenvolvimento pessoal e eu gosto, bastante de aprender isso comigo e de alguma forma entender isso ao meu redor. E ao vir aqui com esse vídeo, eu tento compartilhar aquilo que eu sei. Eu acredito que trazer, ou levar consciência para as outras pessoas, ser empática com os outros e empático com si mesmo, eu acredito que seria muito melhor o mundo se cada um pudesse ter essa empatia consigo e com o outro, porque eu tenho uma frase comigo que não é minha, mas eu tenho comigo que a gente só consegue dar ao outro aquilo que a gente tem dentro da gente. Não tem como eu dar amor para o outro se de alguma forma eu não me sinto amada. Então, não necessariamente é amada pelo outro, mas amada por mim mesma. Então, é um processo, não é do dia para a noite, caso você não tenha ainda. Mas acredito que, assim, pra mim, valeu muito a pena. Foi muito doloroso alguns processos já passei, outros eu estou passando no momento ainda. Mas na questão da rejeição, por exemplo, que o transtorno de personalidade borderline, não que seja todas as pessoas que têm consigo a ferida da rejeição, mas pode existir essa conexão, porque a pessoa que tem o transtorno, ela de alguma forma também está na dor da rejeição, que é quando ela, para se proteger, ela prefere fazer coisas para que o outro a rejeite, ou que o outro de alguma forma o abandone. E isso é muito traço que a pessoa está na dor. E como no vídeo de ontem eu disse sobre a cura e disse como a gente precisa entender também a lei de polaridade, que toda dor existe o recurso e a gente precisa aprender a trabalhar nessa questão da luz. E para a gente mudar esse padrão de questões, de sair da dor e ir para a luz, é com o nosso pensar, e aí entra no ciclo vicioso, que eu também já expliquei aqui em algum dos vídeos pro YouTube, que todo pensamento gera um sentimento e emoção, que depois gera a ação, e dessa ação vem o resultado. E se a gente quer mudar o resultado, a gente precisa mudar o nosso pensamento, e esse ciclo continua vicioso. Por isso esse nome de ciclo vicioso. Então, tudo que a gente precisa mudar no resultado, querer resultados diferentes, a gente precisa mudar o nosso pensamento. E a gente só consegue mudar o nosso pensamento através da consciência.
E o que eu tô fazendo nesse exato momento é isso, é trazer consciência, não só comigo mesmo, mas ao ensinar, levar para as outras pessoas também essa consciência. O transtorno de personalidade borderline é uma pessoa, né, quando tem, é uma pessoa que ela oscila bastante. Ela, ao mesmo tempo que ela pode querer grudar na pessoa e querer que a pessoa fique com ela pode também entrar no modo protetor de querer fugir do ambiente com aquela pessoa. Então, quando a gente sabe dessa questão e a gente entende e a pessoa diagnosticada sabe que tem e ela fala pra você abertamente, porque nem todo mundo, às vezes, que tem, ou tem diagnóstico, ou falam para as outras pessoas, porque eu sou empática, então eu gostaria de saber que as pessoas ao meu redor têm esses transtornos para poder melhorar o convívio, porque eu não gosto, assim, de ficar no escuro em questão de lidar com as pessoas. Eu gosto de entender o que a pessoa tem para eu poder ter uma melhor comunicação com ela, um melhor convívio com aquela pessoa. Então, quando a gente sabe que alguma pessoa tem algum transtorno, ou, por exemplo, algum traço, né? Igual eu expliquei ontem, no traço de caráter da rejeição, quando a gente sabe que a gente tem esse traço muito mais predominante na gente, a gente consegue explicar para a pessoa que a gente tem esse traço com predominância e explicar, ó, eu me senti assim na infância, tenha paciência comigo, o que eu posso aprender com você, o que você pode me ensinar, o que a gente pode cuidar do outro para todos crescerem. Eu já falei aqui no vídeo sobre ambiência, se eu não me engano, que eu gosto muito da questão ganha-ganha. Se eu ganho, eu espero que o outro ganhe também. E no caso do grupo de apoio, ou na amizade, ou em qualquer âmbito que for, eu gosto desse ganha-ganha. Se eu posso ganhar, eu acredito que o outro também possa ganhar. E se o outro tá ganhando, eu acredito que eu posso ganhar também. E quando a gente fala desse convívio com outras pessoas, essa é uma realidade que não se fala muito. Eu vejo que quando você vai estudar sobre esse assunto, você vê muitas pessoas falando. Mas não é um assunto como se fosse de utilidade pública, realmente. Porque quando a gente tem esse conhecimento e essa consciência e essa empatia, tanto conosco como com os outros, a gente vira ser humanos melhores. E a convivência nossa fica mais fluida também, fica mais natural também por isso. Porque a gente não pode, tem outras feridas que eu vou falar no decorrer aqui dos outros dias, mas uma delas é querer ser controladora. A gente não pode querer ser controlador ou querer se rejeitar para não viver essa dor e achar que a gente só tá na dor, que não existe outro caminho, sendo que existe o lado luz da dor, o recurso que quando tem a dor, você tem o recurso também para você usufruir das melhores qualidades, para você se entender também, né? Eu acredito que essa questão da gestão das emoções seria, né, interessante ter desde a nossa infância, mesmo que às vezes a gente não entendesse muito, porque isso molda quem a gente é. Então, os traços de caráter, né, desde do útero da barriga da mãe da gente até os 7 anos mais ou menos, que é quando a gente tem todos os traços de caráter, uns mais, uns menos, cada pessoa é única, então tem pessoas que tem mais, tem pessoas que é mais ou menos igual, todos os traços, tem pessoas que tem traços mais do que outros, então assim, cada ser humano é único, mesmo que fossem gêmeos, cada um tem a sua personalidade e o seu jeito de único mesmo. E como que nasce, né? Como que acontece esse transtorno de personalidade? Em ambiente familiar muito rígido ou muito controlador, são ambientes muito instáveis emocionalmente, então
na rejeição, por exemplo, o bebê, no caso, se sentiu rejeitado como se ele não tivesse que vir naquele momento. E no transtorno de personalidade, é como se acontecesse isso. A pessoa acha que ela não é bem-vinda nos lugares, ela acredita que as pessoas não gostam dela, ela pode acreditar, né? A existência dela não faz sentido naquele lugar. Então, são sentimentos que a pessoa acaba tendo no decorrer da infância, que depois, na fase adulta, ela vai repetindo esse padrão inconscientemente. E quando a gente tem consciência, a gente consegue ter essa visão, essa análise do que aconteceu, do que eu posso mudar ou do que eu não posso mudar, do que eu preciso aceitar. Um exemplo que eu dei aqui no canal foi que quando os meus pais se separaram, não foi o meu pai ou minha mãe que separou de mim, filha no caso, foi o esposo e a mulher, né, a esposa e o marido que se separaram. Então, quando o esposo e a esposa se separaram, não foi da criança, foi do casal que se separou. Então, o meu pai continua sendo meu pai, minha mãe continua sendo minha mãe e eu continuo sendo eu. Mas a gente tem que olhar o fato do passado e entender que o que realmente aconteceu e não achar que foi uma coisa e na verdade não foi. O transtorno de personalidade borderline, por exemplo, é uma questão da ferida da rejeição na dor quando vivida de forma repetitiva ou profunda. Ou seja, foi uma criança que se sentiu muito rejeitado, muito isolado, muito no mundinho de isolamento, de eu prefiro morrer do que estar vivo. E quando o feto, né, o bebê virou adulto hoje, a gente precisa ter essa consciência do que aconteceu, do que passou. Se hoje a gente está vivo, a gente precisa agradecer que está vivo, agradecer que existe vida, que se eu existo, eu tenho dignidade de viver muito bem. Isso é o lado luz da dor, no caso. E o borderline, por ter esses traços em comum com a ferida da rejeição, é um ponto que a gente precisa ter, independentemente se é rejeição, se é abandono, se é humilhação, se é manipulação, ou se é injustiça, ou se é borderline, ou se é outra coisa. A gente precisa desenvolver o nosso amor próprio, a gente precisa aprender a estar bem na solitude, aprender a ficar bem com a nossa própria companhia, independentemente de qual ferida a gente tenha ou qual transtorno a gente vai qual transtorno foi desenvolvido durante esse tempo, porque quando a gente se preenche, por exemplo, de Deus, da parte espiritual, seja o que você acredite, né? Enfim, e a gente se preenche conosco, né? Com o nosso próprio amor, de cuidar da gente. Meu exemplo, por exemplo, é que eu me cuido, eu vou pra academia porque eu tenho amor próprio por mim. Eu na hora de escolher um alimento ou de escolher uma bebida, eu tenho que ter consciência de que esse aqui é meu corpo. Se eu quero viver muito bem nesse corpo, eu preciso cuidar dele. Então, é uma forma de amor próprio também. Então, independentemente da ferida, independentemente do transtorno que você tenha ou a pessoa ao seu redor possa vir a ter, é importante esse amor próprio, é importante ter essa consciência, porque a gente tendo consciência, a gente consegue mudar o nosso pensamento, e aí a gente mudando o pensamento, a gente muda todo o ciclo vicioso, e aí a gente consegue ter resultados melhores também. E uma questão do transtorno ou das feridas em si é não ter a gestão das emoções, que é uma coisa que eu vejo que, pelo menos, eu não tive na minha infância, mas já que eu não tive, o que eu posso fazer para eu ser a minha própria referência? Como eu busco essa referência também nas outras pessoas, ou como que eu posso ser referência para as outras pessoas?
Então eu vou também trazer um vídeo aqui mais sobre a gestão das emoções, o que é, como fazer. Porque hoje, sendo adultos, né, espero que você já seja mais de 18 ou mais de 16, que você possa entender que a responsabilidade da sua vida é sua. Então, tendo responsabilidade da própria vida, a gente pode mudar muitas coisas, aceitar outras que aconteceram, além de aceitar, perdoar também, porque quando a gente perdoa o que aconteceu lá atrás, no passado nosso, a gente não tá perdoando apenas o outro, né? Ah, mas o outro não merece meu perdão. Então, mas aí entra na questão do veneno. Quando você fica rancoroso, ou com muito rancor, ou com muita... essa questão do perdão, não quer perdoar o outro, o veneno é seu, então você tá tomando. Aí entra uma frase que eu acho que eu já falei aqui, que é: você produz o veneno e quer que o outro morra. Não tem como. Então, é importante que a gente se perdoe e perdoe o outro de tudo que aconteceu. O perdão é nosso, é pra gente, não é pelo outro. Porque o que o outro fez comigo, é eu que tenho que perdoar, não é ele. Porque a vida dele continua, mas se eu não me perdoar, a minha vida que vai ficar paralisada, entende? Então, a gente precisa ter esse perdão, esse aceitar do que aconteceu, fazer essa gestão das emoções, porque só assim a gente vai conseguir evoluir, e tendo consciência disso, a gente consegue mudar o nosso pensamento e o ciclo vicioso. Eu espero que você tenha entendido sobre esse assunto. Se você não entendeu ou ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou trazer respostas para você. E caso você queira descobrir se você tem esse transtorno, alguma coisa, eu te aconselho a procurar uma clínica psiquiátrica, um terapeuta, alguém com formação que possa realmente te ajudar nessa questão. Eu sou mais uma entusiasta do assunto, eu tenho trazido mais sobre desenvolvimento pessoal aqui no canal e espero contribuir com a sua evolução. Então, até o próximo vídeo.